Olá, amigos! Estamos começando um podcast muito interessante, uma história encantadora, nostálgica e com visão de tudo que está acontecendo do mundo da relojoaria. Nós estamos começando Reflexos do Setor, o podcast da Ajorsul. E o meu convidado de hoje é o Ezequiel Neves, que é restaurador, comerciante de relógios do Ateliê do Tempo em Porto Alegre há 3 décadas, 31 anos vivendo, né, mergulhado, Ezequiel, nesse mundo dos relógios. E eu já quero, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como surgiu esse interesse, como surgiu essa missão, né, esse ofício na tua vida, que é restaurar, vender, tá sempre envolvido com relógios. Certo, tá. Quero agradecer primeiramente por ter sido convidado, né, pela gratidão. Eu tenho gratidão pela Monique e pelo pessoal da Ajorsul que me deu essa oportunidade de a gente poder falar um pouco do nosso trabalho, né. Como começou foi quando eu tinha ali a idade de 13 para 14 anos ali, que eu tinha um despertador muito bonito, um despertador, me lembro até hoje, dourado, né. E eu gostava muito dele, e daqui a pouco ele não funcionou mais, e aí eu tive uma vontade muito grande de ver ele funcionar de novo. Tinha um apego realmente pelo relógio, achava bonito relógio despertador, relógios de pulso, relógios em geral. E aí eu falei com o meu pai na época, eu sou de uma cidade do interior, para que ele falasse com um relojoeiro, dono de uma das relojoarias da cidade, para ver se ele tinha condições de me ensinar, né? E lá pelas tantas ele falou, só que ele não tinha como me ensinar, ele não tinha tempo, ele era um homem muito ocupado, mas ele me deu daí então um endereço de um curso por correspondência de relojoaria. Isso lá no ano de 93. Olha só. Em 94. E aí eu mandei uma cartinha para lá, o pessoal mandou os folhetos explicando como funcionava, e aí eu falei com meu pai se dispôs a pagar o curso para mim, né? 80 URVs na época, me lembro ainda. E foi assim que começou. Pré-plano real, né? Isso, pré-plano real, E foi assim que começou, né? Pelo curso de correspondência, fui fazendo, vieram vindo as apostilas, eu fui completando, vinha um kit de ferramentas, vinha um despertador também para exercitar. E era algo que tu fazia por fascínio, não pensava ainda em seguir essa carreira? Pensava. Já pensava mesmo sim. Tão jovem? Mesmo jovem, sim, eu tinha toda a ideia, né, já meio que traçada de como é que eu gostaria que fosse, de como seria. Li e reli milhares de vezes as apostilas, porque lá pelas tantas tu já desmontou, montou, entendeu? E o exercício era esse, vou reler, vou desmontar e vou montar de novo. Mas conseguiu arrumar o relógio, o despertador? Sim, consegui. Claro que daí, num segundo momento, quando a coisa começa a complicar um pouco mais, tu precisa de ajuda. Daí sim, esse senhor lá da minha cidade, que era relojoeiro, me ajudou, me explicou de uma maneira mais prática daí, né? Porque tem um limite, né? Ainda mais, né? Eu sendo um menino de 13, 14 anos ali, né? Então tu tem um limite até onde tu consegue compreender e ter coragem para exercitar, né? Então ele me ajudou muito. Olha só, curso por correspondência, que hoje é o EAD, mas naquela época era por correspondência, apostilas, e ali nasceu o teu ofício. Isso. E a tua vida, né? Porque 31 anos é uma vida dedicada a relógios, sejam eles de pulso, de parede, de bancada. Sim. E aí eu te pergunto, como é que tu vê o mercado hoje em dia? Nós vemos as horas no celular, no computador, num tablet, em qualquer apetrecho que esteja na nossa mão. O que leva ainda as pessoas a terem um fascínio, a terem esse gosto pelos relógios de ponteiros, pelo maquinário, né, relógios de máquina? Bom, assim, o que eu vou te dizer é do ponto de vista, né, técnico, como comerciante, e baseado em impressões, porque não existe nada escrito sobre isso, ou nenhum trabalho que eu tenha conhecimento a respeito, né? Então, a impressão que se tem é que, por exemplo, assim, para mim poder te explicar de uma maneira melhor, né? Quando eu comecei lá em 94, a primeira frase que eu ouvi, assim, que me impactou foi, assim, de que o relógio estava fadado a terminar. Era uma questão de tempo. Tudo era uma questão de tempo. Ele estava diminuindo, porque bem nessa época, no início dos anos 90,
foi o auge assim do relógio paraguaio no Brasil, né? Então, aquele relógio de baixo custo, que entrava por contrabando, que tu vendia, que tinha pessoas que vendiam, tinha um camelô que vendia. Enfim, então, aquela ideia que eu tinha de consertar um relógio, né, de que eu vou pagar, vai ser caro, com o preço do conserto tu vai comprar um novo, então acabava optando por um novo. No caso de origem duvidosa, assim, né, ou sem origem nenhuma, enfim, que funcionaria por um certo tempo, né, e se pagaria. Nem todas as pessoas, né, tinham essa prática, mas uma boa parte, eu acho que a maioria aderiu. Então, a ideia que se tinha de que o relojoeiro estava com os dias contados e que o relógio também estava, né? Então, isso foi indo, né? Na época eu não levei muito a sério, mas, né, segui trabalhando. De lá para cá, o que a gente viu? A gente viu que teve uma queda, né, bem acentuada, né, no ramo da relojoaria, do conserto de relógios, né? O relojoeiro, ele foi se terminando, né? Os profissionais foram largando, uns mudaram de ramo, outros simplesmente pararam, outros se especializaram em outra área, migraram para trabalhar unicamente com ótica, né, e joalheria, né, a maioria deles. E o que aconteceu? Se diminuiu muito o número de profissionais que conserta relógio e de relógios, né? Teve essa grande queda, né? Eu acredito que aí, para o início dos anos 2000, mais ou menos, né, teve uma reviravolta, né? Nesse mesmo tempo, o relógio de pulso que a gente compra hoje, conhece, ele migrou das relojoarias para o magazine. Então, nas relojoarias quase não tinha mais relógios, tinha nos magazines. Os grandes magazines, tu ia ali, tu tinha farta quantidade ali, comprava, fazia um carnê, pagava em 5, 10 vezes, enfim. E o que aconteceu lá pelo início dos anos 2000, ali, 2005, 2010, teve uma reviravolta. O relógio começou a retornar para as relojoarias, né, ao mesmo tempo em que diminuiu o número de relojoeiros, né, e no Brasil, há muitas décadas, não tem escola, né, os profissionais aprendem uns com os outros. Olha, né, só. Algumas exceções de uma época que teve um centro especializado, um centro suíço, centro relojoeiro suíço em São Paulo, fora essas exceções desse pessoal que estudou ali, que teve essa oportunidade, a maioria ou aprendeu por correspondência, ou passava de pai para filho, ou aprendia com alguém. Então, o que a gente enxergou, né? Que existia uma demanda, né? E assim, eu sempre gostei, né? Sempre fui apaixonado por relógio e nunca larguei a profissão. E aí a gente se dedicou e se concentrou na área de restauração. Tu sabe que a impressão que eu tenho, e acredito que não seja apenas uma impressão, é um fato. O relógio, ele é muito mais do que um pontuador do horário, um marcador de horário. Ele tem história, ele tem hereditariedade, ele passa de pai para filho, de tio para sobrinho. Ele carrega um legado, né? Seja ele de pulso, aqueles antigos relógios de bolso, enfim, ou relógios como artigo de decoração. Eles contam histórias de pessoas, né? Eu imagino que tu te depare em muitos momentos lá no Atelier do Tempo com estas histórias. Sim, eu acabei que eu não respondi a tua pergunta anterior, eu acho. Mas o que acontece? O relógio, eu acho que isso que tu comentou é a razão dele estar existindo ainda. Porque no relógio existe uma carga muito grande assim de hereditariedade, como tu disseste, afetividade, né? Ele está presente, em todos os momentos, uma boa parte deles, por exemplo, um relógio de parede de uma casa, né, que às vezes está atravessando ali a segunda, terceira geração, ele já presenciou de tudo ali, né? E ele está ali funcionando, passa o tempo, daqui a pouco ele para, daqui a pouco o pessoal conserta e ele continua ali funcionando. E então, essa referência, esse afeto que você tem por ele, essa possibilidade de eu passar adiante ele como algo que eu recebi e cuidei, agora eu vou passar para ti e você vai cuidar e, se possível, passar adiante, né? É essa carga afetiva, esse apego com o teu objeto pessoal, o relógio, né? Um objeto pessoal, muito assim, revela muito do jeito da pessoa ser, enfim, daquilo que ela pensa do relógio e da vida também, acredito eu, né? Então, por isso que ele não acho que essa é a razão dele não ter desaparecido ainda. Tu falou agora que o relógio, ele
ele espelha, né, o estilo da pessoa. A gente vê muitas celebridades, muitos atletas, principalmente os atletas do tênis, da Fórmula 1, ostentando relógios de um ticket altíssimo, né? O investimento dessas grandes marcas do setor de luxo nessa publicidade. Então, a relojoaria de luxo, ela está intimamente ligada à moda. Como é que tu percebe que a pessoa descobre o seu estilo para um relógio, por exemplo? Certo. Bom, esse tipo de relojoaria que tu mencionou, tá? Ela, digamos, não tem um nome propriamente, mas eu costumo chamar que é a relojoaria especulativa, né? Ou quer dizer, marketing, né? Então você vai ver, sim, né, as celebridades usando um relógio muito fino, muito caro, né? A da alta relojoaria, né? Mas para os cidadãos comuns, vamos dizer assim, né, quer dizer, para a maioria das pessoas, né, ele revela, assim, né, revela um estilo. Por exemplo, né, se eu sou uma pessoa que eu não sei me vestir muito bem, ou não tenho muita variedade de looks para vestir, né, eu escolho um relógio mais básico. Se eu gosto de ter ele como um objeto pessoal, não gosto de me desfazer muito, eu tenho poucas coisas e boas, entendeu? Revela um estilo também. Né? Essa seria, digamos assim, a relojoaria intitulada por mim como uma relojoaria honesta, né? Que ela representa, né, aquilo exatamente que você pagou e te entrega por aquilo que você pagou, tanto em funcionalidade como em estilo, né? Então eu acho que dessa maneira, né? Agora, vamos dizer, né, sei lá, né, um rapper que usa um relógio de 160 gramas, cravejado de brilhantes, enfim, não é para ver a hora também, mas quer dizer, vai fazer a propaganda da marca, né? Claro. As pessoas vão ficar curiosas para saber o que ele está usando, mas não necessariamente ele é um relógio funcional, entendeu? Então, existem nesse mundo também, né, dois tipos de relojoaria, Sim. vamos dizer, né? Até mais, quem sabe. Quem consome mais relógios são os homens? Somos homens. São os homens. Assim como eu ouvi essa frase essa semana, né, como a barba é a maquiagem masculina, o relógio é a joia masculina, né? Então, É a bolsa, eu já isso. ouvi que o relógio é a bolsa do homem. Ele está muito ligado, assim, a muito do que ele pensa na vida, por exemplo, né? Tu quer ter quantos relógios? Eu quero ter 20 relógios, bem baratinho, um de cada cor, né? Um de cada estilo, entendeu? Assim, e usar todos eles, à medida que eles vão estragando, eu vou jogando fora. Não é o que a maioria dos homens faz. Né? Esse comportamento ele está mais ligado, na verdade, ao comportamento feminino, da mulher que usa relógio. Ela tem vários relógios de um preço módico, né, e varia muito, enfim, e vai estragando, ela vai comprando outros, enfim. O homem não, ele pensa naquilo que ele quer comprar, se ele considera o relógio algo que é um objeto pessoal, que fala por ele em algumas situações, ele pensa no que ele quer comprar, ele escolhe, ele investe e ele cuida. Isso é que a gente percebe. Tem 1, tem 2, tem 3, 12 relógios, todos bons, todos conservados, todos tratados com respeito, e no sentido de respeito, no sentido de que fazendo a manutenção adequada, Sim. Né, e mantendo o homem eles. Cuida dos seus relógios. Cuida. E tu tem muito relógio? Olha, não tenho muitos relógios. Já passei por vários relógios, né? Mas tem 2 relógios que eu uso. Tá? Um é o que eu estou usando agora, né? Que é um Seiko Bullhead. Bonito. Automático, cronômetro, né? Um relógio da década de 70. Tá? Ele é caixa toda em aço, prova d'água. Ele tem uma certa inclinação para que você possa usar ele confortavelmente dirigindo uma moto, né, pilotando uma moto. Então ele tem uma inclinação na caixa para que você possa observar ele mais de canto aqui. Então esse é um dos relógios que eu uso. Esse é o meu relógio de domingo, vamos dizer, né? E tem também um relógio que eu uso no dia a dia, que é um relógio da década de 40, um Romer, máquina S, com um mostrador arábico, estilo militar, ponteiro esqueleto, né? Não trouxe ele agora aqui, mas que é um relógio mais funcional do dia a dia, né? Assim, um relógio leve, caixa baixa, muito funcional, a corda manual. E qual é a maior demanda de trabalho lá no Ateliê do Tempo? É relógio de pulso? Em número, sim. Em número, são relógios de pulso.
Relógio Mas de pulso, ainda chegam lá muito relógios de relógio parede. antigo. Sim. Como chama aquele do que bate? Bom, aí assim, no relógio de parede nós temos assim desde Cuco, né? O relógio Cuco, Sim. né? Os relógios de parede assim domésticos, aqueles que batem horas, enfim, né? Aqueles de chão. Sim, esse é o relógio pedestal. Pedestal. Esse é o relógio pedestal, é. Muitos relógios pedestais também. Todos os dias a gente está recebendo e entregando. Recebendo e entregando. Nós somos em 5 relojoeiros lá na loja, né? Tem 2 relojoeiros que cuidam só da parte de relógios de pulso e 2 relojoeiros que só cuidam da parte de restauração de relógios de parede, cucos, pedestais, né? E eu fico fazendo um cargo que eu criei para mim, né? De articulador, né? Vendo peças, comprando peças, fornecendo, ajudando, enfim, né, dando apoio, né, e atendendo o cliente. Ainda existe um público que é encantado com os relógios. Sim, tem muito interesse. Esse algo que a gente não sabe explicar, assim, que faz com que as pessoas queiram manter e passar adiante, é muito forte. Isso é muito forte, a gente percebe muito isso nas pessoas. E às vezes assim, tu ouve, assim, eu escuto, às vezes chega um cliente, eu vou consertar isso aqui, não sei se eu vou, porque no final ninguém quer, ninguém gosta. Eu sempre digo, né, por enquanto. Porque muitas vezes, eu não poderia contar quantas vezes, assim, eu conheci uma pessoa que era proprietária de um relógio, enfim, lá pelas tantas essa pessoa veio a falecer e tudo mais. Aí quando você vê, chega um filho, uma filha com um relógio ali pedindo para você restaurar, para você trazer ele à vida de novo, que ela recebeu do pai dela, ou que ele recebeu do pai dele, enfim, da mãe, da sua família, né? E com muita vontade de ver ele funcionando, enfim. O que a gente conclui? Que em algum momento as pessoas realmente não vão dar muito valor, muita atenção, mas a morte tem essa magia também, né? Ela faz com que a gente... Tem resgate. Né? Resgate, Então, resgate, seja pelo valor afetivo, pela nostalgia, mas às vezes o próprio mercado muda, né? Por exemplo, numa era de música em aplicativos, tem feiras de vinil, tem gente voltando para os discos de vinil, agora tem um movimento voltando para fita cassete. Talvez o mercado também... se reaqueça o mercado dos relógios de ponteiro, né? Talvez também se reaqueça por uma retomada que, por hora, acontece em alguns setores da vida das pessoas, do mercado, enfim. Eu acredito sim, acredito que tudo é meio cíclico, né? Inclusive essa parte aí hoje está todo mundo querendo consertar, não sei, daqui a pouco amanhã eu não sei, mas nesse mundo assim, né, de tantas coisas virtuais, como tu disseste, assim, né, tantas coisas que você não pode pegar com a mão, né? Esse nosso sentimento humano, essa nossa vontade de tocar, né? De preservar, de cuidar, de possuir, né? Aquilo que eu posso tocar, ele revive um pouco. Tem um abrazinho, eu acho, lá no fundo, entendeu? Assim, que quer nos trazer de volta para isso. Por exemplo, no mundo da compra virtual, eu compro muito pela internet, né? Eu acredito sim que tem um espaço muito grande para pessoas que gostam de comprar virtualmente. As pessoas têm pouco tempo hoje. O principal fator que me leva a comprar pela internet é falta de tempo. Mas se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu ia querer sim ter um contato com um vendedor, entrar numa loja, ver o produto, me informar, tocar. A experiência, enfim, né? Experiência. Isso, a experiência. Então, nesse mundo que a gente está vivendo, né, que segue nesse rumo, né, se é certo ou errado, não cabe a mim, não sei se tem resposta, mas isso é forte, é vivo, essa vontade das pessoas, né, de escolher. Isso você vê em jovens, a gente vende relógio lá para meninos de 15 anos, que estão no seu primeiro estágio, que chega ali, não sabe nem como usar o cartão de crédito ainda, a gente ajuda, entendeu? Quer escolher um relógio, tá? Então vamos lá, escolhe e tal, como é que eu faço? Basta. As pessoas chegam lá com um relógio para consertar. Como é que funciona? Por exemplo, na minha época nunca foi mistério, como é que eu levo uma batedeira para consertar? Minha mãe dizia, leva essa batedeira para consertar, chegava lá com a batedeira está estragada, só um pouquinho, pegava um papel numerado, escrevia, a batedeira, o que tem? Não tá ligando, não está ligando. Passa tal dia que tu pega o orçamento. Naquela época ninguém tinha telefone, né? Sim. Então eu sei desde sempre, aprendi não sei como. Hoje, um jovem entra na loja com um relógio para consertar, ele não sabe como funciona o processo. Então a gente explica.
Você deixa aqui para mim, eu vou fazer uma ordem descritiva, você recebe uma ordem, daqui 7 dias eu entro em contato, a gente manda pelo WhatsApp, daí o orçamento, e aí você querendo aprovar, a gente dá continuidade, eu te instruo como você quer, se você quer vir até a loja, vem, passa o seu cartão, se você quer que eu te mande um link de pagamento, eu te mando. Sempre, assim, dessa maneira que funciona. É interessante essa questão geracional, né? Porque eles não sabem como funciona o processo e mesmo assim eles não estão nos smartwatches, eles estão no relógio mesmo. Eles querem saber como é. Que interessante. É muito curioso, muito curioso. E será que esse é são casos isolados ou tem uma juventude interessada nisso? Tem. Eu me lembro de uns 3 anos atrás que tinha uma febre de relógio de bolso. Sério? Uma febre de relógio de bolso. Se eu não me engano, estava passando um seriado. Estava dando um seriado, não me lembro agora como era o nome, que eles usavam um relógio de bolso e a gurizada corria, vendia pela internet, vendia na loja. A gente enviava 2, 3 relógios por semana pela internet. Tudo antiguidade. Pelo correio antigos e contemporâneos. A maioria contemporâneos, porque eu não daria conta de, digamos assim, garimpar relógio e consertar e pôr para vender. Até porque eu acho que não chegaria na faixa de preço que eles poderiam gastar, vamos dizer, né? Para adquirir um. Mas a gente vendia relógios ali, num ticket de R$250, 930 reais, muito. Relógios de bolso. Relógios de bolso. Na gurizada. Pra gurizada, 14, 15, 16. E esse teu ofício, essa tua paixão, ela se perpetua na tua família? Sim, quer dizer, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente tem lutado para isso. Tem lutado para isso, porque eu tenho um filho, né, que é relojoeiro. Um dos relojoeiros que conserta relógio de parede é ele, é o Christian. Né? Então, o Christian tá ali, tá firme, tá aprendendo com a gente ali, desde os 11 anos que ele tá na oficina comigo. E a gente está trabalhando ali e aprendendo dia a dia um com o outro, né? E tentando passar para ele, né? Porque a parte do conserto, ela é uma parte. Ela é uma parte do todo do nosso negócio, vamos dizer, né? Existe toda uma outra parte, e eu não posso também deixar de citar que isso tudo só foi possível, né? Na minha vida, tô eu aqui falando porque eu tive o apoio o tempo inteiro da minha esposa, a Rose. Né? Então, nós dois juntos que abrimos a primeira loja física, né, na rua, em loja de rua, como loja de rua, e estamos, né, prosseguindo. Né? Aí trabalhamos muitos anos ali na Avenida Farrapos, depois veio a enchente, a gente passou por um trabalhão medonho aí no ano de 2024, aí a gente se mudou, enfim, sempre juntos. Então, o conserto, né, o resultado final, é o produto do nosso negócio, mas enfim, o processo é muito, muito... tem vários outros processos que acompanham. Parte administrativa, parte de instrutiva, né? Eu instruo o cliente a usar, as pessoas não sabem usar, não sabem mais como usar. A gente instrui, a gente vai em domicílio, a gente instala, recolhe, tudo isso. É uma cultura. É uma cultura. Uma cultura. Só. Uma cultura dos relógios. E aí eu te pergunto, o que tu pensa do futuro da relojoaria? Né? Que vai ser cada vez mais tecnológico ou que o lado artesanal também vai ser muito forte? Vai ser algo híbrido que misture esses dois momentos tão separados, tão opostos, que é o artesanal da tecnologia, ou como é que tu vê o futuro da relojaria? Olha, eu acho que a curto prazo, assim, eu acho que é algo que vai continuar cada vez mais sendo um artigo de luxo. A tendência do relógio agora, tanto de uma categoria como a outra, que eu te disse, do relógio especulativo e do relógio honesto, né? Assim, a tendência é se tornar cada vez mais algo exclusivo e de luxo. Pelo menos no Brasil, pelo menos na nossa região, vamos dizer. Porque à medida que tu tem poucos profissionais e não se formam profissionais novos, tá? A não ser que algo aconteça, como, por exemplo, uma grande universidade percebe essa lacuna, esse vazio no mercado e lança um curso superior de relojoaria, vamos dizer assim, um curso sequencial. Uhum. Aí a relojoaria vai passar a ser algo... não fashion, mas vai ser algo bonito, chique. Eu digo isso porque, assim, o nível técnico no Brasil ele é sempre muito nivelado por baixo. Então,
essa foi uma das razões do desaparecimento também do relojoeiro. Era um pessoal muito mal remunerado, entendeu? Consequentemente, fazia um serviço ruim. Né? Não sei se um é consequência, eu não sei o que vem primeiro, né? O serviço ruim ou a má remuneração, mas era o que acontecia. Então, a não ser que mude nesse sentido, né? Vai se ter cada vez menos mão de obra e mais pessoas querendo consertar, preservar, resgatar. Então, tanto a questão de reparo, como questão de venda também, né? Os relógios estão ficando... Tem marcas que estão se especializando em gerar história, por exemplo... tantas unidades ali, né? Uma determinada marca faz, por exemplo, faz só 500 relógios desse modelo aqui e vende para clientes selecionados, para lojas selecionadas, enfim. Ou lá pelas tantas ele reformula o tipo de público que ele quer que use o relógio dele. Esse relógio ele vai custar a partir agora de R$5.000, entendeu? Então eu quero que esse público use, eu quero as minhas lojas... Não quero mais loja de rua, quero loja de shopping, enfim. Mas eu acho que ele vai, num curto prazo, se fortalecer cada vez mais. Num longo prazo, acho que vai ser essa questão do híbrido que tu falasse, assim, né? Vai existir mais, vai passar a existir. O mundo está se encaminhando muito para esse lado híbrido, né? Isso. Ezequiel, muito obrigada pela tua entrevista, por teres dividido um pouco desse universo dos relógios, desse universo fascinante que movimenta tantas pessoas, tantas memórias, tanta afetividade também. Obrigada por ter dividido essas histórias com a gente e muito sucesso lá no Ateliê do Tempo e que esse mundo, esse universo dos relógios ainda prospere na nossa sociedade. Muito obrigado, agradeço muito. Esse é o podcast da Ajorsul, Reflexos do Setor, e você sempre nos acompanhe nas redes sociais, em todas as plataformas digitais, porque conversas como essa que eu tive com o Ezequiel, tem muitas para a gente dividir e se conectar com vocês.